E aí, mitos e mitas. Tô focando no duelo dela, mas Russell, beleza? E também de algumas coisas enquanto os amigos dele lá na plateia, que é engraçado. Vocês gostam, né? Eles vão se preparar para o duelo. A Aki vai ficar com o primeiro turno. Ela puxa essa primeira casta e ela coloca esse monstro em modo de defesa. E ela coloca uma casta virada para baixo também. E termina o turno dela. E o Sei puxa a casta. O Sei invoca o Speed Arrow. Não sei se estou pronunciando certo, então desculpa aí, cara. E quando ele é invocado, os pontos de ataque dele dropam. E ele vai ao ataque. Meio que o monstro dela, quando é atacado, ele pode invocar um totem lá no campo do adversário. Em modo de defesa ainda. Ele consegue destruir lá o monstro dela. E você já sacou que ela tá usando a mesma estratégia que ela usou no outro menor lá, do totem nele. E ele encerra o turno dele lá e é a vez dela agora. E ela revela sua carta virada para baixo. Nem vou tentar pronunciar o nome. Com esse efeito ela pode invocar outro monstro LVY. E ela traz aquele monstro de volta lá que foi pro cemitério. Ela tá planejando aumentar o número de toques no meu campo. E meio que quando um toque lá é destruído ganha 300 de dano. Tipo, é meio que encrenca isso. Encerra meu turno. E agora é a vez do Yusei. Ele sacrifica o Speed Arrow. E ele invoca especialmente o Turret Arrow. E ele ganha pontos de ataque já que aquele monstro guerreiro lá foi sacrificado. E o Yusei ataca novamente. Quando ele é atacado, mais um toque é invocado especialmente no lado do seu campo. O Yusei lá destrói o monstro dela. E quando a carta é destruída, mais 2 tokens aparecem do lado do campo do Yusei. E ele encerra o turno dele. E agora é a vez da Aki. E ela ativa uma casta mágica. E ela pode invocar especialmente um monstro nível 2 na mão dela. E a Aki já sacrifica o Dark Venge para invocar Rose Tetagonus. Por que eu ainda tento pronunciar o nome? Isso permitiu ela invocar ele por tributo, beleza? E ela ataca o monstro do Yusei. Ainda bem que o Yusei não perdeu muitos pontos de vida. E ela ainda pode atacar um monstro do tipo planta que tá do lado do campo dele. É por isso que ela colocou esses tokens aí no lado do campo dele. Isso aí eu chamo de estratégia, amigos. E ele ainda vai ganhar 300 pontos de dano ainda pra cada monstro planta que tiver lá do lado dele. 300, 900. E ele meio que tem 4 do lado do campo dele. Então ele vai ganhar uns 1.200 de dano por aí. E ele fica com 2.700 pontos de vida. Pô, mano, apostou um bolado no Yusei. Se ele perder vai ser sacanagem. Isso mesmo, aqui. Eu vou ganhar o bolão aqui. Eu sei, dê esse bolão pra mim. E ela ataca mais outra vez o Yusei. E o Yusei percebe a dor e a rejeição dela. E meio que ele percebe outra emoção dela também. E ela faz o ataque final dela lá. E você vê que ela deu um sorriso. Pra ver que ela gosta de fazer isso. E toda vez que ela ataca, acontecem umas explosões lá. E os figurantes da plateia chamando ela de bruxa. Uma bruxa bem bonita, eu diria, hein? E a vez do Yusei agora ele invoca um monstro lá em modo de defesa. E ele coloca 2 cartas viradas para baixo e ela lá sorrindo. Pernas maluca, meus amigos. E o Yusei fala que ela gosta do poder da destruição. Você fica alegre com esse poder. E é a vez dela agora. E com essa casta mágica que ela usou, ela pode fazer os monstros dele virar tipo planta. Aí o efeito da Rosa Tentáculo é ativado. Quando a fase de batalha ela começar, para cada monstro do campo, ela pode aumentar o número de vezes que ela pode atacar. Ela pode atacar 2 vezes nesse turno. E ela ataca o monstro dele. Tipo, já que o monstro dele é tipo planta, ele ganha 300 pontos de dano. E ela sorrindo. Eu sabia, você adora o poder da destruição. Mas ela só ignora ele e ataca pela segunda vez. Mas eu sei aqui uma carta de armadilha lá, que card de defesa. Só digo que não é minha força pronunciar nome de casta, tá? Essa casta armadilha impede que ela ataque diretamente ele. Agora é o turno do Yusei. O Yusei invoca o seu monstro ciclo lá e pode invocar um especialmente do cemitério. Ele faz sua invocação Cicron. E ele invoca um Jukiarion. E ele usa a magia de equipamento. E ele ataca. Com aquela carta lá equipada, ela ganha dano igual a metade dos pontos do monstro dela. E ela invoca um monstro lá que copia o monstro do Yusei. Ué, o que ela planeja fazer? Vai me dizer que você não sabe. E ela faz um ciclo lá que aparece Black Rose Dragon. E já aparece aquela marca misteriosa no braço dele. E por ela remover um monstro tipo planta do cemitério dela, o monstro dele fica 0. E o Yusei remove uma carta do cemitério dele para negar a destruição de batalha do monstro dele. Mas ele não vai pedir que ele ganhe dano. E ele ativa uma casta mágica lá. O dano que ele ia receber ganha 0. Devido ao efeito, ele pode botar um ciclo na mão dele. E ela coloca 2 cartas viradas para baixo e encerra o turno dela. E o Yusei invoca aquele monstro lá que tava na mão dele. E com um efeito do monstro que ele invocou, ele pode pegar outro do cemitério. O monstro dele tinha mais ataque, mas mesmo assim ele invocou o dragão dele lá. E meio que ela não gosta daquela marca quando aparece. E tipo, mano, no passado ela não conseguia controlar esse desejo dela por destruição. Pra resumir, até o Yusei fala que ela pode mudar se ela começar de novo. Infelizmente tenho que dar uma resumida rápida aqui, porque o YouTube meio que bloqueou esse vídeo aqui enquanto eu tava tentando postar. Pois é, ia ter mais duração de vídeo, mas infelizmente o Yusei fala que ela tem que amar assim mesmo, mas meio que ela acha que não pode fazer isso. Mas eu só digo pra vocês que a finalização do duelo é muito legal. Putz, aqui a gente perdeu a aposta, mas não tem problema não, na próxima você. Ela até pediu ajuda pro Yusei, mas acabou que o cara lá só levou ela mesmo e acabou o episódio. Até o próximo vídeo.